E aí, queridos e queridas, beleza? Bora fazer esse 17 e esse 18 aqui, né? Continuando aqui com os nossos exercícios, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui log natural de x mais 5 menos log natural de x menos 1 é igual a 2. E nós sabemos, né, a partir dos vídeos anteriores, ao qual eu já ensinei, que quando eu tenho log natural de y menos... Vamos fazer com xy lá para ficar mais legalzinho. X menos log natural de y, ou seja, o log de mesma base x menos log de mesma base y, é a mesma coisa que eu ter log natural de x sobre y. Tá? É a mesma coisa. Partindo disso, olhando aqui a 17, esse 7 ficou, sei lá, meu, saiu do círculo do inferno, bagulho feio do cacete. Partindo disso, eu já vou transformar nessa estrutura que eu tenho aqui. Então, eu tenho aqui log natural de que x mais 5 sobre x menos 1 igual a 2. Eu já expliquei aqui em cima, é a mesma coisa que essa estrutura que eu tenho à nossa esquerda, tá bom? São equivalentes. Partindo disso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tentar fazer de uma forma para poder isolar meu x aqui. Como que eu faço? Primeiro de tudo, eu tiro o meu log natural. Como que eu tiro o meu log natural? Transformando ambos os lados em base e. Isso eu expliquei um pouco mais no vídeo anterior também. Então vai ficar aqui x mais 5 sobre x menos 1 igual a e elevado ao quadrado. Beleza? Pelo menos até aí nós já... Pelo menos até aqui, espero que vocês estejam entendendo. Agora é o seguinte, como que eu faço para poder tentar isolar o meu x aqui? Eu faço o quê? Eu multiplico ambos os lados por x menos 1. Então, eu vou ter aqui x mais 5, ok? É igual a e elevado ao quadrado. E veja que x menos 1 é um número. Tem que levar na cabeça, colocar em questão aqui, mesmo eu tendo várias operações matemáticas dentro de um determinado local, né? Neste caso aqui o meu denominador, ele é um número, x menos 1 é um número, qual ainda nós não sabemos pelo fato dele ser um x, ele ainda ser uma variável. Então, nós temos que isolar ele como? Nós temos que isolar ele, neste caso, x menos 1. Então, eu estou multiplicando o meu valor, o meu número, que é e ao quadrado, eu estou multiplicando pelo valor de x menos 1. Assim, como nós temos dois números aqui, neste caso é o x e também nós temos o menos 1, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aplicar, nós vamos fazer a distributiva do e ao quadrado. Então, eu vou ter aqui x mais 5 igual ao quê? E ao quadrado x, pois afinal de contas é isso que a gente está multiplicando aqui desse lado. Aí eu vou ter o que? Menos e ao quadrado. Beleza? Agora aqui entra o pulo do gato, né? Para podermos conseguir isolar o nosso x. Veja que a gente tem aqui, à nossa esquerda, nós temos um x mais 5. E à nossa direita nós temos e ao quadrado x menos 2. Qual que é o esquema aqui? O esquema aqui é conseguirmos fazer tentar isolar o nosso x à nossa esquerda. Só que o que nós temos aqui? Putz, a gente tem uma multiplicação entre esses dois números, que no fim das contas acabam sendo um número só, menos esse e ao quadrado. Então o que nós fazemos? Veja que aqui eu tenho x mais 5, aqui eu tenho e ao quadrado x. Então como que eu posso fazer para poder isolar ali? Eu posso subtrair de ambos os lados menos e ao quadrado x mais 5. É meio estranho, mas acompanha meu raciocínio. Então eu vou subtrair isso de ambos os lados. Mas espera aí, aqui vai ficar um menos 5 de qualquer jeito. Sim, esse é o intuito. Eu vou até fazer de verde o que a gente está fazendo. Ó. Menos, eu vou fazer aqui e ao quadrado x mais 5, né? Pois afinal de contas eu quero que vamos considerar assim, isole, remova esse mais 5 aqui. Tudo bem que eu vou ter uma constante que ele vai ficar
dentro do meu... Ele vai matar essas constantes. Então eu estou tentando tirar o quê? Eu estou tentando tirar esse mais 5 daqui. Eu vou manter as multiplicações ainda à minha esquerda, mas eu quero matar essa constante, eu quero matar essa soma. Essa soma é o que estraga, tá? E aí eu... Perdão. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui mais, né? Neste caso aqui ainda estamos fazendo uma soma. Ou eu poderia colocar x mais 5 e fazer a subtração do outro lado, mas em si não muda muita coisa. X mais 5 igual, aí eu vou colocar aqui e ao quadrado x menos e ao quadrado, e eu vou estar subtraindo a mesma coisa deste lado. Eu vou estar subtraindo e ao quadrado x mais 5. E veja que está entre parênteses. Então, o meu sinal de menos, né, eu vou ter que multiplicar o que está dentro do parênteses, eu vou ter que multiplicar por menos 1. Porque aí, assim, eu vou conseguir fazer essa bendita dessa minha subtração. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui menos e ao quadrado, x, né, pois é um número só, porque é uma multiplicação, ok? Então, eu vou ter aqui menos 5, porque eu estou multiplicando esse menos aqui com o meu 5. Menos 5. 5 multiplicado por menos 1, né, é menos 5. Aí eu vou ter aqui mais x mais 5 igual a e ao quadrado x menos e ao quadrado menos e ao quadrado x menos 5. Só que aqui, veja que nós temos dois números iguais à nossa esquerda. Nós temos o e ao quadrado x e temos um menos e ao quadrado x. Então, o que acontece? Esses dois matam. Do meu lado direito vai me sobrar só o menos e ao quadrado menos 5. À minha direita, sim, eu continuo tendo uma constante. Neste caso, a constante que eu chamo é o meu menos 5, que é um número que não está sendo multiplicado por nada. Tecnicamente nada, né? Ele está sendo multiplicado por 1, mas enfim, né? E aqui eu vou estar matando o quê? Eu vou estar matando o 5 com esse outro 5 aqui. Então vai sobrar o quê? Vai sobrar menos e ao quadrado x mais x igual ao quê? Igual a menos e ao quadrado menos 5. À minha direita eu tenho constantes, à minha esquerda eu não tenho constantes. Partindo desse raciocínio que eu coloquei para isolar o 5 à minha esquerda, né, eu poderia sim também ter feito o quê? Eu poderia simplesmente ter subtraído 5 aqui. Né? Eu poderia ter feito... Por exemplo, eu poderia ter, logo depois disso daqui, eu poderia ter subtraído 5 deste lado, né? Subtraído 5 de ambos os lados, né? E aí eu poderia passar e subtrair x ao quadrado, e ao quadrado x de ambos os lados, por exemplo. Funcionaria da mesma forma. Tá? Aí, inclusive, até não complicaria tanto. Beleza? Então eu tenho aqui exatamente dessa forma. O que eu poderia fazer? O que eu estou fazendo essa operação? Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui este pedaço. O que eu faria aqui? Eu faria aqui x seria igual a e ao quadrado x, que é um número, ok? A gente está tratando de uma multiplicação. Ele é um número, menos e ao quadrado menos 5. Aí, para poder isolar, eu poderia fazer o quê? Eu poderia subtrair de ambos os lados e ao quadrado x. Aí ficaria menos e ao quadrado x mais x, né? Porque aqui a gente está subtraindo, mais x igual a menos e ao quadrado menos 5. Ficaria a mesma coisa que nem aqui, tá? Então, estamos tratando, é o mesmo raciocínio, é o mesmo resultado, só que com dois raciocínios diferentes. Né? Este aqui a gente pulou uma parte, este daqui a gente fez passo a passo, mas no fim das contas acabamos chegando no mesmo resultado. Ok? Então, partindo disso, o que eu tenho aqui? Neste meu lado esquerdo, eu tenho uma soma. Eu tenho e menos e ao quadrado x mais x. Só que isso daqui a gente pode, deste lado aqui esquerdo, a gente pode isolar o nosso x. Podemos isolar como? Se eu tiver aqui, eu já vou fazer aqui direto, tá? Para não complicar muito. Então eu tenho o quê? Qual que é o número, né? Então eu vou ter aqui o meu x, beleza? Qual que é o número que eu multiplicaria o menos... Qual que é o número que eu multiplicaria para ter x menos e ao quadrado? Eu teria que ter um menos e ao quadrado. Se eu multiplicar x por menos e ao quadrado, eu vou ter menos e ao quadrado x.
Eu estou fazendo uma multiplicação assim como eu fiz aqui. Aqui é um número, aqui é uma multiplicação de x vezes menos e ao quadrado, ou menos e ao quadrado multiplicado por x. Tá? No fim das contas vai acabar sendo um número, depende, né? Se o meu x ele for negativo, ele vai acabar sendo um número positivo, caso não ele vai acabar sendo um número negativo. Vai depender muito do meu x. Tá? Eu também tenho um e aqui elevado ao quadrado, enfim. Né? Aí eu vou ter aqui. Aí para poder ter um x, qual é o número que eu multiplico o meu x? Qual é o número que eu tenho que multiplicar para poder ter um x? Eu tenho que multiplicar 1. Igual a menos e ao quadrado menos 5. Então, assim, eu transformei esse meu lado esquerdo, aqui, numa outra fórmula, ao qual eu tenho o quê? Eu tenho uma outra multiplicação. Em cima dessa multiplicação, eu consigo isolar o meu x à minha esquerda e eu consigo transformar numa outra. Eu consigo jogar esse menos e ao quadrado para outro lugar. E como que eu faço isso? Eu simplesmente divido ambos os lados por menos e ao quadrado mais 1. Aí eu vou ter aqui x igual a menos e ao quadrado menos 5 dividido por menos e ao quadrado mais 1. E matou o nosso resultado. Beleza? É assim que nós chegamos no bendito do nosso resultado, tá? É assim que nós chegamos ao bendito do nosso número. Ok, meus queridos? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso experimento aqui, tá? É isso aí. Beijos no bumbumzinho de vocês e até mais.